analisamos o atual período político, iniciado a partir de 2008 com a crise internacional e determinado por essa crise, que num primeiro momento atingiu os países centrais. A crise do subprime provocou a falência de vários bancos. Essa crise atingiu o Brasil com muito pouca intensidade naquela altura, porque boa parte do nosso comércio exterior já havia sido redirecionado para a Ásia, particularmente para a China. A segunda fase da crise internacional, em 2011, atinge os países da periferia da Europa. A Europa do Sul, a Europa periférica, a Irlanda, Portugal, Espanha, Grécia, e os países do norte da África, que tinham relações comerciais muito influenciadas pela proximidade com a Europa. Esta crise provoca as revoltas árabes, que derrubam um após outro os governos herdeiros da tradição nascerista, porém herdeiros já degenerados dessa tradição. Tunísia, Líbia, Egito. Nessa mesma sequência dessa crise estoura a guerra civil. Para muitos companheiros da esquerda, inclusive parte da esquerda do PSOL, ali se inaugurava um período de grandes possibilidades para os socialistas e para a esquerda dos países árabes, a partir da Primavera Árabe. Nós nunca fomos tão otimistas em relação a isso. Porque para nós, para que alguém se constitua em alternativa de poder, é necessário que tenha constituído organizações de massa, política de massa, para disputar valores, para disputar ideologia, para construir uma base ideológica para si poder se apresentar como alternativa de poder. E durante as últimas décadas, quem fez isso nos países árabes foram os setores do fundamentalismo islâmico. A esquerda tinha e hoje tem aí um papel marginal nesses países. E há uma lição a tirar daí. Essa lição nós temos que tirar para a situação do Brasil de hoje. A terceira fase da crise internacional começa em 2014. É a crise que derruba os preços internacionais dos produtos primários e ela afeta fundamentalmente os países africanos exportadores de petróleo, a América do Sul, dependente de exportação de commodities, que reprimarizou a sua economia, assim como o Brasil, e que passou a depender profundamente da cotação de produtos como a soja, o minério de ferro, etc. Essa crise atinge o Brasil a partir de 2014 com mais intensidade esse ano. E essa crise põe fim a um ciclo de poder do PT, começado em 2003, que se caracteriza pela conciliação de interesse de classe. Conciliação de interesse de classe baseada em garantir os interesses da elite rentista, garantir os interesses das classes dominantes com os contratos dos entes que se dava às grandes empreiteiras, ao mesmo tempo em que se dava um aumento real do salário mínimo, se construíam programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e se mantinha coesionado uma base social e eleitoral que deu sustentação ao projeto petista. Com a crise, esse modelo se esgotou. E se esgotou que o PT, obrigado pela conjuntura e pelas circunstâncias a fazer a corrupção, o fez. Ficou do lado de preservar os interesses da elite rentista. A caracterização que nós fazemos no governo Lula e Dilma, do governo de conciliação de interesse de classe, é a mesma caracterização que os setores mais duros da burguesia fazem. Para eles, esse governo também tem um vício. É um governo de conciliação de interesse de classe. Porque para os setores mais duros da burguesia, nenhuma conciliação com os interesses das classes trabalhadoras é permitida. Por isso o movimento de impeachment, por isso o combate dos setores da grande imprensa, da representação política da ala mais dura da burguesia contra o governo Dilma, contra o governo Lula. Não porque fossem governos de esquerda, não porque fossem governos das classes trabalhadoras, mas porque para os setores da burguesia brasileira, até a conciliação de interesses de classe é demais para aceitar. Quando eles falam nisso, eles falam em populismo. O populismo nada mais é para eles do que essa política de conciliação de classes. Hoje, abre-se um processo de impeachment. Abre-se um processo de impeachment conduzido pela direita. Conduzido pela direita porque ela é hoje o setor mais duro da direita. A representação política dos setores mais duros da burguesia, quem acumulou para se constituir uma alternativa de poder mais imediata? Não fomos nós. A nossa luta contra o impeachment não é apenas por uma questão de legalidade, não é apenas porque foi o Cunha que abriu o processo, é porque a correlação de forças nos coloca que quem se apresentará como alternativa de poder no período mais imediato é a direita mais dura, não é a alternativa de esquerda. E nós, embora tenhamos avançado nos últimos 10 anos, e avançamos muito, a
acumulados, novos movimentos sociais surgiram, novos fundadores sociais do meio sindical surgiram, saques colados da herança da CUT, do PT, novos movimentos sociais, a luta por software livre, a luta pela democratização das redes sociais, a luta contra os direitos de patentes, pela quebra dos direitos de patentes, as lutas dos novos movimentos, movimento negro, LGBT, de mulheres, movimento pela ecologia, portadores de necessidades especiais, todos esses movimentos, muitos deles, que hoje o pessoal é referência para essas vanguardas, mas ainda assim, nós não somos a alternativa que está colocada para disputar o primeiro de forma imediata no período pós-urna. Nós não somos a alternativa que está colocada para a disputa de poder no período mais imediato que se abre agora. A alternativa que está colocada é aqueles que falam fora Dilma, que se vão todos, fora todos, na verdade estão agindo como linha auxiliar do Aécio. Porque ele é para nós, a linha correta é lutar contra o impeachment, nos posicionarmos contra o impeachment e lutarmos, organizarmos a luta contra o governo Dilma, contra a sua política econômica. Estarmos juntos na frente do povo sem medo, organizando todos aqueles que se confrontam contra a política da Dilma e contra a justiça fiscal. Os petroleiros dirigidos pela CUT que fizeram a greve agora são bem-vindos na nossa luta. Ainda que muitos deles estejam ainda ligados ao PT, que muitos deles sejam filiados ao PT, que muitos deles ainda tenham na CUT a sua referência e identidade de organização sindical. Mas o que nos importa, o critério para nós, é o critério da luta, é o critério daqueles que no dia a dia, objetivamente, se mobilizam e se enfrentam contra a política econômica de Lula, de Dilma, PT e Levi. Esse é o critério. Nós queremos aproveitar essa luta para descolar os setores do PT, fazer, como o Luiz Araújo diz, uma grande operação Dínamo, de resgatar centenas, milhares de militantes da base do PT, da base da CUT e trazemos para uma alternativa mais à esquerda. Essa é a tarefa que aposta. E essa disputa não se faz marchando separado deles, por diferenças que para a luta pouco importa. Não há um petroleiro que pessoa que conheça que tenha se recusado a ir à luta durante a greve dos petroleiros, porque companheiros do PT e da CUT não lutam. Porque é a luta que determina quem está se posicionando contra o governo Dilma e quem não está. Não são as palavras de ordem, não são as definições no papel aprovadas em congresso. O nosso critério é esse. Todos aqueles que se aproximarem pela luta são bem-vindos, porque nós queremos disputá-los, mas não queremos disputá-los com textos, com teorias, com discursos. Queremos disputá-los organizando e caminhando junto na luta contra a justiça fiscal. Para que possamos constituir uma alternativa de poder à esquerda desse país, é um partido de massa, um partido que faça a disputa de valores, a disputa ideológica, a disputa da solidariedade contra o individualismo, a disputa da sustentabilidade contra o consumismo, a disputa da igualdade contra a sociedade hierarquizada em classes, a disputa da liberdade contra o proibicionismo. Essa é uma disputa do cotidiano, é uma disputa de massa, é uma disputa de corações e mentes em cada esquina desse país, em cada rua, em cada luta, em cada local de trabalho, em cada favela, em cada local de moradia. Essa luta pode formar um nível de consciência de massa que nos possibilite, a nós e ao conjunto das organizações da esquerda, nos constituirmos mais adiante a alternativa de poder. Nós não somos reconhecidos como tal ainda pela maioria das classes trabalhadoras. Ao contrário do que aqueles companheiros do bloco de esquerda, que no Rio de Janeiro aprovaram uma cláusula de quarentena para que quem se filiar ao PSOL só possa ser candidato 3 anos depois, o que remete a uma ideia da medicina do século XIX, o risco de contágio de doenças infecto-contagiosas. Parece que quem está fora do PSOL é portador de uma doença perigosa que pode se infectar a todos. Esse grau de arrogância é incompatível com as demandas que a luta de classes coloca hoje. Nós não carregamos a revolução do Rio e não achamos que o pessoal seja o único biscoito
pacotinho. O PSOL ainda é uma organização política das classes trabalhadoras, pequena, combativa, reconhecida e com visibilidade para as vanguardas, mas ainda com pouca visibilidade máxima. Nesse sentido, reconhecer o nosso tamanho e as nossas possibilidades é o primeiro passo para que possamos tomar as decisões estratégicas capazes de construir a curto ou médio prazo condições para que venhamos a disputar em condições de ser alternativa do poder. Habita, pelas teses e pelas ideias dos setores do bloco de esquerda, um trabalhador virtual que, em 2012, ficou muito indignado porque o Lula, Dilma do PT apoiaram o Edmilson Rodrigues no segundo turno das eleições em Belém do Pará contra o PSDB. Esse trabalhador virtual vive à base de antidepressivos, Rivotril para conseguir dormir. Ficou muito chocado com isso. Mas é curioso que esse mesmo trabalhador virtual não ficou nem um pouco espantado, nem chocado, quando os Henriques e o Marcelo Freixo participaram do programa da Dilma e aprovariam. Habita também a tese de insurgência a ideia de que nós não podemos fazer acordo nem com o PT, que a gente concorda, nem com os setores do PT. Eu pergunto, se houver um movimento petistas com Freixo, se eles vão ser contra. Petistas com Freixo, pode. O que não pode é se houver petistas com Edilson Silva em Recife ou com Edilson Rodrigues. Esse é o critério para definir o que pode e o que não pode. Esse é o critério político deles. Para finalizar, eu queria me solidarizar com o meu companheiro Milton Breyer, que teve a sua candidatura ao Senado no Rio de Janeiro em 2014, vetada pelo bloco de esquerda, porque naquela altura